Você já parou para pensar que, enquanto caminha pelas ruas movimentadas de grandes cidades ou dirige por estradas tranquilas, pode estar pisando exatamente sobre um mundo inteiro que não deveria existir? O solo sob seus pés esconde segredos tão profundos, monumentais e tecnologicamente avançados que desafiam a lógica da engenharia convencional. Hoje, na Engenharia Brutal Brasil, nós vamos descer aos níveis mais profundos do planeta para revelar as construções subterrâneas que foram mantidas em sigilo absoluto, projetadas para resistir ao apocalipse, esconder segredos de Estado ou simplesmente para abrigar operações que o mundo comum não deveria conhecer. Antes de começarmos essa jornada claustrofóbica e fascinante, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque o que você vai ver nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga o chão que pisa. Prepare-se, porque o nível de sofisticação dessas obras vai deixar você sem fôlego. A superfície terrestre é apenas uma camada fina de uma história muito mais complexa e protegida. A engenharia subterrânea sempre foi a fronteira final quando o assunto é discrição total. Quando um governo, uma organização ou uma elite bilionária quer garantir que algo sobreviva ou permaneça invisível, eles não constroem para cima, eles perfuram para baixo. A primeira parada da nossa imersão nos leva aos bunkers de sobrevivência de elite, complexos que parecem saídos de filmes de ficção científica, mas que são feitos de aço, concreto de alta densidade e sistemas de filtragem de ar que fariam inveja a qualquer estação espacial. Imagine estruturas enterradas a 30 ou 40 metros de profundidade, com portas de aço de várias toneladas que selariam hermeticamente qualquer ambiente contra ameaças biológicas ou nucleares. Essas construções não são apenas buracos no chão, são verdadeiras cidades autossuficientes com geradores de energia geotérmica, sistemas de purificação de água que operam em ciclos fechados e plantações hidropônicas que garantem comida fresca por décadas. A engenharia aqui é focada em uma coisa: a resiliência absoluta. O concreto utilizado nessas obras possui aditivos químicos especiais que impedem a corrosão mesmo sob a pressão constante de toneladas de terra e águas subterrâneas. À medida que descemos mais fundo, a complexidade aumenta. Entramos agora no território das instalações militares subterrâneas que cortam continentes inteiros. Existem redes de túneis, conhecidas como sistemas de transporte de alta velocidade, que interligam bases secretas através de regiões montanhosas. O que torna essas obras tão impressionantes é a precisão com que foram cavadas. Utilizando máquinas tuneladoras gigantescas, verdadeiros monstros de aço que consomem rocha como se fosse manteiga, engenheiros criaram corredores que suportam o tráfego pesado de suprimentos e até o deslocamento rápido de contingentes inteiros sem que um único sensor sísmico na superfície consiga detectar qualquer atividade. O silêncio é a regra de ouro aqui. A ventilação dessas estruturas é projetada para dissipar o calor gerado pelos equipamentos internos sem emitir assinaturas térmicas que poderiam ser detectadas por satélites espiões. É uma demonstração de força técnica onde a discrição supera o tamanho físico da obra. Muitas dessas estruturas utilizam a própria geologia local como arma de defesa. Em certas partes do mundo, bases subterrâneas foram escavadas dentro de maciços rochosos tão densos que seria impossível destruí-las mesmo com bombas convencionais de alta potência. A engenharia aqui foca em princípios de distribuição de carga. O design em arco ou abóbada permite que a pressão da montanha se distribua uniformemente pelas paredes, eliminando o risco de colapso mesmo em regiões de alta atividade sísmica. É um design que aprendeu com a natureza, mas que utiliza tecnologias de monitoramento eletrônico que vigiam cada centímetro de fissura na rocha. Se uma pedra se move apenas 1 milímetro, o sistema identifica, analisa e aciona reforços automáticos.
É um nível de paranoia engenheirada que beira a perfeição. A jornada continua em direção a cidades subterrâneas que foram construídas com propósitos que ainda hoje geram debates acalorados. Existem complexos que foram escavados sob cidades históricas, aproveitando túneis de mineração antigos que foram expandidos, reforçados e modernizados para servir como centros de comando ou depósitos estratégicos. O que fascina aqui é a sobreposição de épocas. Você tem túneis do século XIX servindo como base para estruturas de aço e fibra de carbono do século XXI. Para um engenheiro, ver essa integração é como observar um organismo vivo que foi crescendo e se adaptando às necessidades de sobrevivência humana. A infraestrutura elétrica dessas cidades é um labirinto de cabos blindados contra pulsos eletromagnéticos, garantindo que, mesmo que o mundo lá fora sofra um blackout total, essas luzes lá embaixo nunca se apaguem. Agora, precisamos falar sobre a escala. Algumas dessas construções subterrâneas são tão vastas que possuem sistemas de logística interna dignos de uma metrópole. Estamos falando de elevadores industriais que descem centenas de metros, transportando veículos inteiros para níveis mais baixos, onde armazéns gigantescos guardam de tudo, desde sementes para um eventual colapso agrícola até arquivos digitais contendo a história da civilização moderna. A proteção aqui não é apenas física, é contra o tempo e o esquecimento. O isolamento térmico é tão eficiente que a temperatura nessas câmaras permanece estável o ano todo, protegendo equipamentos eletrônicos sensíveis contra qualquer variação ambiental. É um ambiente controlado, artificial, onde a vida e a tecnologia são mantidas pelo rigor da manutenção e pela força da engenharia. Um fato interessante sobre essas construções é o desafio da pressão. Quanto mais fundo você vai, mais a terra tenta esmagar a estrutura. A engenharia de tunelamento teve que evoluir para criar paredes com espessuras que desafiam a lógica, utilizando concretos especiais que se tornam mais fortes com o tempo. Em alguns casos, as construções foram projetadas com sistemas de flutuação para que, caso ocorra um terremoto, a estrutura inteira possa se mover levemente, absorvendo a energia cinética em vez de ser pulverizada pela força bruta da terra. É a engenharia de precisão aplicada à sobrevivência em larga escala. Cada parafuso, cada junta de dilatação foi pensada para durar séculos, talvez milênios, tornando essas obras os monumentos mais duráveis que a humanidade já criou, justamente por estarem escondidos. Entretanto, nem tudo é sobre isolamento. Existem complexos subterrâneos de pesquisa científica que ocupam espaços tão colossais que é difícil compreender o volume total escavado. Imagine laboratórios de física de partículas ou instalações de teste de materiais que funcionam como catedrais subterrâneas. O silêncio é absoluto. A pureza do ar é mantida por sistemas de filtragem hospitalar de última geração. Nessas profundezas, a luz natural não existe, sendo substituída por uma iluminação artificial que mimetiza o ciclo circadiano humano, garantindo que quem ali trabalha não perca a noção de tempo. A infraestrutura de descarte de resíduos também é um triunfo da engenharia, com sistemas de reciclagem capazes de processar quase tudo o que é produzido lá dentro, transformando o que seria lixo em recursos reutilizáveis. É a economia circular levada ao seu extremo máximo. O perigo dessas construções, porém, não está apenas na estrutura, mas no acesso. As entradas para esses bunkers e bases secretas são obras de arte da dissimulação. Algumas estão escondidas atrás de fachadas de prédios industriais comuns. Outras estão localizadas em meio a florestas densas, acessíveis apenas por caminhos que parecem não levar a lugar nenhum. A tecnologia de escaneamento de acesso é tão avançada
que antes mesmo de você chegar à porta principal, o sistema já identificou sua identidade, sua temperatura corporal e até mesmo o seu padrão cardíaco. Se algo não estiver correto, o acesso é bloqueado instantaneamente, transformando o corredor em uma zona de segurança intransponível. A engenharia brutal não é feita apenas de concreto, mas também de segurança da informação e controle de acesso biométrico. Ao longo dessa exploração, percebemos que o fascínio por essas construções não vem apenas do mistério, mas do desejo humano de controle. Nós, como espécie, sempre construímos para nos proteger do desconhecido, e quanto mais perigoso o mundo parece, mais fundo nós escavamos. O que torna essas obras insanas é o custo financeiro envolvido. Bilhões de dólares são enterrados literalmente na terra para criar espaços que, na maioria das vezes, permanecem vazios, esperando um cenário que talvez nunca chegue. É o custo do seguro supremo. É o investimento na sobrevivência, no poder e no controle absoluto. Cada túnel, cada sala blindada, cada sistema de ventilação é um lembrete de que a engenharia é a ferramenta definitiva da nossa vontade, seja na superfície, seja nas entranhas do nosso planeta. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos lugares mais escondidos e protegidos do mundo, mas a verdade é que, para cada construção que conhecemos, existem 10 outras que nunca saberemos que existem. A engenharia subterrânea é um campo que não para de evoluir, sempre buscando novas profundidades e novas formas de manter o sigilo absoluto. O que vimos hoje é apenas uma amostra do que acontece quando o dinheiro, o medo e a tecnologia se encontram embaixo da crosta terrestre. A escala é monumental, os desafios técnicos são inimagináveis e o resultado é, sem dúvida, a prova definitiva da audácia humana. Se você ficou impressionado com essas estruturas e quer continuar explorando as obras mais insanas, arriscadas e secretas do planeta, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele amigo que também é fascinado por mega engenharia. Se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você teria coragem de viver em uma dessas cidades subterrâneas se o mundo precisasse de um refúgio de emergência? Sua interação é fundamental para a gente continuar trazendo esse conteúdo de alto impacto. Nós somos a Engenharia Brutal Brasil e estamos sempre de olho no que existe de mais grandioso e secreto. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar o que existe de mais extremo no limite técnico das construções humanas. Fique ligado, porque o próximo nível de descoberta está logo ali, ou talvez bem abaixo de onde você está agora. Até a próxima. Mas a nossa exploração não termina aqui, e seria um erro ignorar o que acontece quando a engenharia deixa de olhar para a terra firme e decide desafiar a própria geologia dinâmica do nosso planeta. Se os bunkers subterrâneos são a nossa tentativa de criar uma arca para tempos de crise, existe um outro fronte, um território ainda mais inóspito e tecnicamente proibitivo que está começando a atrair o interesse das grandes potências e das corporações que não se contentam com a superfície, o leito oceânico profundo. Imaginem cidades pressurizadas, estruturas de aço e titânio, ancoradas a milhares de metros abaixo da zona eufótica, onde a luz do sol jamais toca, e a pressão seria capaz de esmagar um submarino convencional, como se fosse uma lata de refrigerante vazia. O desafio aqui não é apenas a escavação, mas a sobrevivência em um meio fluido, corrosivo e impiedoso. A engenharia oceânica profunda representa o próximo passo lógico na corrida pela soberania territorial e pelo acesso a recursos. Enquanto escavamos montanhas para esconder ogivas ou reservas de ouro, outros estão projetando domos modulares que servem como bases autossuficientes para a mineração de nódulos polimetálicos. O custo desse tipo de obra torna os bunkers de luxo para bilionários parecidos com brinquedos de criança.
Estamos falando de sistemas de suporte de vida que precisam ser 100% eficazes, ciclando o oxigênio a partir da eletrólise da água salgada e gerenciando o calor gerado por reatores nucleares de pequena escala que alimentam essas bases. A psicologia de viver sob a pressão constante do oceano é um campo que está sendo estudado simultaneamente com o desenvolvimento dos materiais. Como manter o equilíbrio mental de uma tripulação isolada por meses, talvez anos, em um ambiente onde o lado de fora é um vazio negro e letal. A resposta está na arquitetura de ambientes confinados que imitam ciclos naturais. Mas a verdade reside na disciplina dos que aceitam habitar esses espaços. Esses projetos não são apenas feitos para extração de minérios, eles funcionam como centros de vigilância global, capazes de monitorar tráfego marítimo e comunicações por cabos submarinos de fibra óptica, a espinha dorsal de toda a nossa internet global, algo que, aliás, é vulnerável e pouco vigiado. Avançando para além da engenharia de sobrevivência, precisamos falar sobre os sistemas logísticos que conectam essas estruturas. Como se abastece uma cidade secreta sob o gelo da Antártida, ou um complexo industrial a 2 quilômetros abaixo do nível do mar, sem chamar a atenção de satélites? A resposta está na logística subterrânea de alta velocidade. Existem redes de trens de levitação magnética que operam em vácuo, conectando bases continentais através de túneis transoceânicos. Pode parecer ficção científica, mas os projetos de viabilidade técnica já existem, financiados por consórcios que enxergam no transporte magnético a solução para a instabilidade geopolítica das rotas aéreas e marítimas tradicionais. São túneis que desafiam a pressão tectônica, equipados com sensores sísmicos de última geração que podem prever tremores antes que eles se tornem uma ameaça, ajustando a estrutura do túnel em tempo real para absorver a energia do movimento das placas. E aqui entramos em uma discussão ética que muitas vezes é deixada de lado pelo entusiasmo tecnológico. O que acontece quando o acesso às tecnologias de ponta, como a perfuração de precisão a laser ou a engenharia de materiais autorregenerativos, passa a ser um privilégio de apenas alguns poucos atores estatais ou empresariais? Criamos uma desigualdade que não é mais apenas econômica, é física. Existe a superfície, onde vive a vasta maioria da população, lidando com as mudanças climáticas e a degradação dos recursos. E existe o subsolo e o abismo, onde a elite dos recursos humanos e financeiros se prepara para cenários que o restante do mundo sequer consegue conceber. Estamos construindo um mundo de 2 andares, onde o andar de baixo é o cofre da humanidade. A tecnologia necessária para manter esses complexos operacionais trouxe, como efeito colateral, inovações que agora começam a chegar à superfície. O concreto reforçado com grafeno, por exemplo, foi inicialmente desenvolvido para suportar a carga descomunal de bunkers profundos e hoje já está sendo testado em pontes e infraestruturas urbanas de alta durabilidade. A robótica autônoma, que desenha mapas em túneis escuros e sem sinal de GPS, agora é a base para o desenvolvimento de máquinas que podem operar em ambientes de desastre, como prédios colapsados ou áreas contaminadas por radiação. A engenharia brutal, por mais secreta e impenetrável que pareça, acaba sendo a incubadora de soluções para os problemas mais urgentes da sociedade moderna. No entanto, há um limite para o que podemos esconder. A geologia não perdoa. Por mais que tentemos dominar a crosta terrestre, a Terra é um organismo vivo e imprevisível.
Cada nova escavação altera a tensão geológica local, muda os fluxos de águas subterrâneas e impacta ecossistemas que levam milhões de anos para se estabilizar. Existe uma preocupação real entre geólogos de que o excesso de atividades subterrâneas, especialmente em zonas de falha, possa desencadear eventos sísmicos induzidos. É o preço da audácia. É o risco de acreditar que podemos construir um castelo indestrutível dentro de um planeta que está, ele próprio, em constante transformação. Quando olhamos para a história das grandes obras secretas, percebemos que o erro principal sempre foi a arrogância, a crença de que a tecnologia é uma linha reta de sucesso. Muitas das estruturas que mencionamos aqui, agora abandonadas ou em estado de manutenção mínima, são monumentos ao fracasso de planos grandiosos que foram engolidos pela economia ou pela obsolescência política. Elas permanecem lá embaixo, como veias de metal em um corpo mineral, silenciosas e esquecidas, esperando por uma reativação que talvez nunca venha. São cápsulas do tempo repletas de tecnologia de décadas passadas, que nos contam a história das ambições daqueles que vieram antes de nós. Para onde vamos a partir daqui? O futuro da engenharia subterrânea reside na automação total. Já não precisamos mais de humanos monitorando o funcionamento de cada turbina ou sistema de filtragem de ar. Inteligências artificiais dedicadas, isoladas do mundo externo para evitar qualquer tipo de invasão digital, gerenciam a integridade estrutural, a temperatura e a logística de suprimentos dessas bases. É o nascimento das cidades fantasma funcionais, locais que não precisam de habitantes para existir, que se mantêm em um estado de prontidão constante, prontas para receber um comando, prontas para se tornarem um refúgio ou um centro de comando em questão de horas. É fascinante notar como o medo, o maior motor da nossa espécie, é capaz de gerar tanta beleza técnica. Sim, a beleza na precisão de uma comporta que veda uma câmara contra a pressão de um oceano. Ou na elegância de um design arquitetônico que utiliza o próprio peso da rocha para se fortalecer em vez de ser destruído por ele. A engenharia brutal é, na sua essência, uma forma de arte. É uma arte utilitária, oculta e por vezes aterrorizante, mas é arte. Ela reflete nossas maiores esperanças de continuidade e nossos maiores receios de extinção. Nesta jornada que percorremos, desde as profundezas das minas transformadas em arsenais até os domos que desafiam as profundezas abissais, percebemos que a fronteira final não está no céu, mas nos pés de cada um de nós. A exploração do desconhecido subterrâneo é a nova corrida espacial. E enquanto o mundo observa as estrelas, é aqui, no escuro e no frio das camadas inferiores da crosta, que as verdadeiras decisões sobre o futuro do poder, da economia e da sobrevivência estão sendo tomadas. A engenharia brutal não está apenas construindo túneis ou bases, está moldando a própria infraestrutura da nossa resistência enquanto civilização. E quem sabe, talvez o próximo passo dessa evolução seja a integração total, onde não mais separaremos a natureza da nossa tecnologia, mas aprenderemos a viver em simbiose com as entranhas do nosso próprio mundo, utilizando a geologia como nossa aliada definitiva, em vez de um obstáculo a ser perfurado. A engenharia continuará evoluindo, descendo cada vez mais, até que o conceito de superfície se torne apenas uma referência histórica e não mais o limite da nossa existência. Estamos apenas começando a entender a verdadeira escala do que somos capazes de criar quando o destino da humanidade é colocado em jogo. O próximo capítulo será escrito no silêncio e na pressão das profundezas, e nós estaremos atentos a cada tremor, a cada nova descoberta e a cada metro de rocha escavado em busca do próximo grande avanço.
Se você sentiu o peso da curiosidade ao descobrir o que se esconde abaixo dos seus pés, saiba que essa é apenas a porta de entrada para um universo de possibilidades que desafiam a lógica e a engenharia convencional. Fique conosco, pois a exploração não termina, ela apenas se aprofunda. Até o nosso próximo encontro, em algum lugar entre a superfície e o centro do planeta.